aqui de um outro prisma a publicidade no Facebook. Em primeiro lugar, é interessante percebermos que é onde os utilizadores estão mais tempo, comparado com outros websites. Ou é dos websites que estão mais tempo. E por isso podemos chamar a atenção de várias maneiras. Temos que pensar como é que vamos fazer isso. E há uma tendência muito grande em que mais de 50% dos utilizadores acedem ao Facebook por telemóvel. Quem é que acede ao Facebook por telemóvel? Pode-se acusar. Maioria. Portanto, até o número bem superior ao que está lá. Portanto, a maioria, a grande parte das pessoas acedem ao Facebook por telemóvel. Isso é normal. Mesmo estamos de férias, vamos lá ver as novidades, às vezes tem informação relevante. Aliás, às vezes estão a falar comigo e dão-me uma notícia como se fosse de primeira mão, que está a dar na televisão. Isso já sabia, já vi isso no Facebook. Portanto, quando há um fenómeno qualquer que está a acontecer, toda a gente partilha no Facebook, não é? Então, se for de motivos políticos, ainda mais, não é? Mas qualquer fenómeno de notícia, toda a gente começa a partilhar, ou então os próprios canais noticiosos, televisões, etc., que somos fãs, publicam, os nossos amigos gostam e partilham, torna-se relevante e eu vejo numa moral. Se nós estivermos bem afinado, conseguimos tornar uma ferramenta que nos poupa tempo, em vez de nos consumir tempo. Depende de nós. Este gráfico é interessante porque mostra, e a fonte é mesmo do Facebook Stories, do próprio Facebook, se nós escolhermos neste gráfico Portugal, mostra onde é que a maioria das nossas ligações como perfis, onde é que nós estamos ligados a maioria. Angola é o principal. Portanto, Suíça, França, Angola, Cabo Verde e Brasil são os principais países que os nossos perfis em Portugal estão ligados de amizade. E faz bastante sentido este tipo de ligação, não é? Isto é importante para percebermos, quando nós lançamos um anúncio, há um anúncio normal e um anúncio de histórias patrocinadas, ou seja, que vão ver o anúncio, ou seja, eu vejo que o meu amigo interagiu com aquele anúncio e, portanto, é importante ter em consideração como é que os amigos estão ligados, para ver como é que eu vou lançar a publicidade e que abordagens posso ter. Já que temos aqui um potencial para estes países, para aqueles que se aplicarem os vossos serviços ou produtos. Podemos fazer a publicidade normal, penso que aqui não existe dúvidas de como é que se pode fazer publicidade no Facebook. Primeiro porque muita gente, a maioria já fez, a maioria comparado com o Google AdWords. E segundo, quando vemos o anúncio aparece sempre um link para fazer publicidade, ou se estão na vossa página aparece o anúncio, portanto sai em muitos sítios. De qualquer modo, é facebook.com/ads para acederem. Mas surgiu há pouco tempo também uma outra ferramenta, que é o Facebook Power Editor, que podem instalar no Google Chrome, uma ferramenta gratuita, naturalmente, para fazer publicidade, e que permite estender as funcionalidades da publicidade no Facebook. Para quem faz muita publicidade consegue fazê-lo de uma forma mais em massa, um acompanhamento mais fácil, e também as estatísticas dos anúncios e a própria interação com o próprio Excel, podem copiar e colar a informação, portanto conseguem ter um controle maior. Portanto, isto para quem tem investimentos no Facebook já considerável e, portanto, quer uma eficiência maior, pode utilizar o Power Editor, disponível para já com o Google Chrome. Só queria fazer aqui uma ressalva que o Google já tem, há muito tempo, o Google Editor, que é uma ferramenta idêntica a esta do Facebook, naturalmente com muito mais funções e bastante mais poderosa, por analogia também às funcionalidades mais extensas do próprio Google AdWords. Mas, pronto, é uma ferramenta importante que permite com muito mais facilidade fazer publicidade. E também, antes de falar da publicidade normal, queríamos falar dos Premium Ads, dos anúncios que não está ao alcance de qualquer um, a não ser que tenha um budget mensal de $25.000, pode ser o caso. Para esses clientes, eles têm publicidades específicas e tratamento e um acompanhamento diretamente com o Facebook. E o que podem fazer, em primeiro lugar, é garantir que aparecem na publicidade do lado direito. Podem garantir isso, e de várias maneiras. No próprio feed de notícias, no logout, vocês devem ter visto da Mercedes, não é? Foi esta semana, alguns dos dias, quando faziam logout, aparecia um vídeo enorme da Mercedes e portanto, esse tipo de publicidade também são para Premium Ads. Pode também definir o intervalo temporal e X visualizações do anúncio. Pode definir uma determinada segmentação específica para utilizadores de 1 a 3 dias. Isto pode ser tanto o anúncio normal como histórias patrocinadas, vamos já ver a diferença. Pode ser uma publicidade massiva em que define que cada utilizador só vê até 5 vezes o anúncio, a partir daí deixa de ver. Pode permitir mais segmentação do que aquela que o utilizador normal tem acesso na publicidade. Isto é interessante especialmente para quem quer aumentar a notoriedade da marca e tenha um bocadinho de budget mensal para este tipo de coisas. Então agora, portanto, vimos o Premium Ads para perceberem que quando vem um anúncio
um determinado tipo de anúncio para perceberem que pode não estar ao alcance do utilizador normal e que está no Premium Ads e, portanto, não vale a pena, se calhar, perder tempo a ver como é que se faz. Vamos agora, então, ver os tipos de publicidade normal que está disponível no Facebook e o que é que podemos fazer em relação a isso. Em primeiro lugar, são as histórias patrocinadas. Já aqui alguém fez anúncios de histórias patrocinadas? Quem é que fez? Uma, duas pessoas só? Ah, ok. Tinha a certeza que o Pedro Barbosa já tinha feito também. E o Balindo também. Muito bem, as histórias patrocinadas com certeza já tiveram experiências interessantes. A parte interessante disso é mesmo o poder do Facebook, que é as relações, e podemos ver o que é que os nossos amigos ou se gostaram ou se interagiram, nós vimos como amigos e, portanto, isso aumenta muito a relevância do anúncio. E eu vou interagir provavelmente com aquele anúncio porque se ele gostou, é tal história. Quando eu vejo publicidade na televisão ou outro suporte, tem uma determinada relevância. Quando alguém me recomenda publicidade, tem muito mais relevância, por isso é que o boca a boca funciona. E, portanto, este é um formato que usa-se desse boca a boca porque alguém, um amigo meu, comentou, disse muito bem de um produto e, portanto, eu vou confiar na opinião dele, ele não tinha razão para não estar a dizer a verdade. Especialmente se várias pessoas estiverem em sintonia. E, portanto, essa publicidade pode ser de histórias patrocinadas, portanto, que têm interação com os utilizadores, pode ser da página, portanto, ganhar fãs, ou para um separador da página, ou então pode ser uma determinada publicação da página, seja uma pergunta, seja um vídeo, seja uma imagem, seja um link, seja um status update, qualquer tipo de conteúdo que tenha já alguma interação, eu posso escolher para passar para a publicidade. Algo que está na página fica em destaque na publicidade. E depois temos os anúncios Facebook em que não tem componente social e que aí expande a todo tipo de pessoas, quer tenha interação ou não. Em que eu posso promover a página do Facebook, é esse um dos principais objetivos, este tipo de anúncios, aumentar fãs. Posso promover um determinado evento, portanto, tenho este evento que está a ocorrer hoje, eu posso fazer publicidade para aumentar as pessoas que aderem. Uma determinada aplicação, podemos ter uma aplicação específica que melhore a experiência do utilizador com os meus produtos, em que ele pode utilizar a aplicação para aumentar a experiência, já é cliente, por exemplo, e aumenta a experiência. Ou o URL direto para o meu site. Eu posso fazer um anúncio no Facebook que aponta o link direto para comprar um produto no meu site. E aí, eu tenho o Google Analytics, consigo saber quem veio do Facebook, que entrou no meu site e se comprou ou não. Aqui consigo medir com rigor o retorno de investimento de publicidade do Facebook. Porque estamos a falar de vendas, não é? Ou de outro tipo de conversão qualquer, em concreto. Pronto, e lá está. E pode também ser um separador da página, o pormenor que vimos há pouco. Isto é relevante. Para fazer publicidade no Facebook, é importante que a vossa página esteja muito bem preparada. E a maioria dos casos não está. É o que temos constatado. Portanto, é importante que verifiquem isso. Se não tiver, podem estar a deitar dinheiro fora. Um dos aspectos é, por exemplo, se vocês têm um link para um separador, vamos dar um exemplo. Este evento está a ser transmitido via internet para um separador da página que tem Fangate. O que é que isto significa? Para qualquer pessoa que queira ver o webinar, que foram bastantes, tem que se tornar fã da página. O Fangate significa que só vê o conteúdo se for fã. E naturalmente que é uma troca bastante justa. Primeiro porque, para ver uma formação gratuita, a pessoa está disposta a tornar-se fã. Depois, quer tornar-se fã porque quer receber mais informações de mais formação gratuita. Portanto, é relevante. Desta forma, aumentamos o número de fãs e a base de potenciais clientes. E, por outro lado, a publicidade acaba por ter um retorno direto que converte em fã. E estamos a dar uma informação muito relevante. Naturalmente, se a vossa página não estiver bem preparada, se os separadores não estiverem bem personalizados, se a cover não for boa, se o próprio conteúdo, portanto, podem não ter um retorno tão interessante. Portanto, é importante criar uma página Facebook personalizada que, se calhar, a maioria não tem. Depois, uma outra coisa que também podem fazer, para além dessa publicidade, numa página, vocês podem promover um post. Publico uma determinada informação e depois tem em baixo a opção promover. E eu posso promover aos meus fãs ou aos amigos dos fãs, mais recentemente. E o que é que eu posso fazer? Posso definir o público-alvo por vários critérios. Primeiro, o local, país ou cidade, e o raio de distância. Os dados demográficos, a idade, o sexo, o que é que está interessado, pode ser por categorias de interesses. Existem lá muitas categorias e subcategorias. Ou então posso definir interesses precisos. Golfe, ou outro tipo de atividade qualquer, mais específica. De realçar que quando fazem publicidade muito segmentada, que é uma excelente ideia, é importante vocês terem pelo menos 2 ou 3 anúncios, primeiro por serem diferentes, com outro tipo de texto ou de imagem para fazer testes, mas também, pelo menos mais um, que não esteja segmentado. Para vocês compararem diretamente, podem ter surpresas, e o segmentado pode não converter tão bem como o outro. Vamos supor que vocês escolhem um tipo de interesses
que as pessoas até nem têm isso assinalado, por exemplo, para ver os interesses, é relacionado com os gostos das páginas. Mas vamos supor que há um grande número de pessoas que não fez gosto em páginas relacionadas. É um assunto muito específico, ou não existem páginas relacionadas, ou as pessoas não conhecem. Portanto, convém fazer esse teste. Também podem fazer publicidade e dirigir a quem é fã de uma determinada página, a quem não é fã, a quem aderiu a um determinado evento, a quem não aderiu, quem interagiu com uma aplicação ou não. Ou seja, podem, entre sim ou não, em relação à sua ligação social, sejam a pessoas, a páginas ou aplicações. Isto expande aqui um leque muito grande, não é? Eu posso mostrar, vamos supor, uma página genérica relacionada, por exemplo, com o iPhone. Quem tem um iPhone, provavelmente, é fã da página do iPhone. Então eu vou mostrar um anúncio em que quero vender um acessório. Por exemplo, no outro dia vi um acessório muito interessante, que era uma lente que se acopla no próprio iPhone e que aumenta as possibilidades de fotografia, que é algo interessante. Então eu quero vender isso, e até tem um preço bastante acessível. Vou só mostrar a quem já é fã do iPhone. Certeza, ou vai comprar um, ou gosta do tema, ou já tem um. Portanto, está relevante. E isto, conjugado com outros critérios de segmentação, o vosso anúncio é altamente relevante. E neste caso seria ter o link, provavelmente, direto para o vosso site, para comprar no vosso site. Depois tem outro tipo de segmentação avançado. Interessado em homens e mulheres, qual é a sua relação, solteiro, casado, que idiomas é que fala. Nem toda a gente tem os seus idiomas no Facebook, mas cada vez vê-se mais a informação completa. A sua formação académica, onde é que trabalha. Portanto, realçar que nem toda a gente pode ter esta informação completa. Daí a importância de ter um anúncio segmentado e outro menos segmentado. Portanto, como veem, toda esta combinação de segmentação permite fazer muita coisa. E aquela questão que vimos inicialmente, fazer uma pergunta no anúncio, torna-se muito interessante neste aspecto. Por exemplo, posso dirigir a pessoas que trabalham, por exemplo, no El Corte Inglês, não é? Já que estamos no El Corte Inglês, que são muitas pessoas, não é? Nos dois El Corte Inglês, e a pergunta pode ser: trabalha no El Corte Inglês? Ui, como é que sabe? Trabalho no El Corte Inglês. Então pode ter um produto relacionado para os funcionários, algo que faça sentido em relação ao seu perfil, enfim, à sua formação académica, ao seu tipo de trabalho. Pode-se aplicar ao tipo de empresas, ou formação académica, por exemplo, ou até aos idiomas que fala ou que não fala, e tentar produtos relacionados com isso. E depois temos as campanhas, sim. Agora aquele caso curioso, ainda esta semana do aniversário. Sim. É uma excelente ideia. Nós, portanto, temos um grupo que vamos falando sobre este tipo de assuntos, vários até, e surgiu lá uma ideia muito gira, que por acaso está aqui no slide a seguir até, em que, reparem, com um tipo de segmentação que estamos a analisar, existem muitos. Houve um que surgiu uma ideia muito gira e que vamos apresentar de seguir, e que permite ter uma interação com o utilizador, a parte social, que mais nenhuma plataforma no mundo permite. Portanto, é isto que vocês podem tirar partido. Vamos já apresentar. Em relação às campanhas, vocês podem criar uma nova ou continuar uma atual. Podem definir um orçamento por dia. Portanto, quero gastar 10 euros por dia no Facebook, 5 euros, 20 euros, definem. Ou então, durante uma semana, quero gastar 100 euros, ou 200, ou 1000. E, portanto, esse orçamento é gerido. Depois, posso sempre mostrar um anúncio, ou então num intervalo dia e hora. Posso definir se quero pagar por impressões, portanto, quando o anúncio é visualizado, ou por cliques. O mais comum é por cliques, não é? O impressões é para branding, portanto, para a notoriedade de uma marca, um novo serviço, produto, em que há um orçamento específico para branding. O custo por clique é o mais utilizado. E eu posso definir o custo por clique máximo, por exemplo, quando nós fazemos uma segmentação de um anúncio, ele diz: o custo por clique será entre 0.18 e 0.25. Eu posso definir: eu dou até 0.20. Portanto, licito quanto é que eu dou. Ou então posso pôr automático, e ele gera isso automaticamente. O famoso caso... não, ainda não é este. Não, é a seguir. É a seguir, ou outro post. Portanto, aqui temos um exemplo de publicidade. Portanto, isto é a página de onde se faz publicidade, sofreu algumas alterações para melhor, em que escolhe-se a página do Facebook. Depois eu digo se quero que as pessoas, se eu quero promover um portal de sucesso diretamente, portanto, para se tornarem fãs, ou se quer promover uma publicação. Portanto, e automaticamente ele mostra as publicações elegíveis para publicidade. Um vídeo, uma imagem do evento que foi muito partilhado. Vamos fazer publicidade a histórias patrocinadas para aumentar o efeito social. Depois posso definir aqui o país ou a cidade e aqui para baixo os tais critérios de segmentação que vimos. Portanto, tem mais experiência, portanto, é muito simples. Portanto, a grande vantagem é que, de facto, é muito simples. Está ao alcance de qualquer um. A desvantagem disso é que, com facilidade,
não tem o retorno porque é fácil demais e alguém sem conhecimento técnico até de como é que vai medir o retorno, faz a publicidade e depois de repente viu que não teve retorno. Logo lá à direita, vê como é que vai ficar o anúncio, vê a quantas pessoas chegam, isto é o número de utilizadores em Portugal, 4.5 milhões, uma taxa de penetração de 90% de quem tem internet, 90% tem Facebook. É das maiores taxas do mundo. Aliás, eu estive a ver os top 10 e nenhum tem esta taxa de penetração. O que é interessante, quer dizer que nós gostamos muito de redes sociais e hábitos de tecnologia e podemos tirar partido disso. E depois, mais para baixo, à medida que vamos segmentando, ele vai mostrar logo quanto é que vai custar o anúncio. Neste momento, pelo menos os testes que fizemos, anda à volta de 20 cêntimos por clique, o que é um valor bastante interessante até. O caso de promoção do post, quando escreve alguma coisa na página, então surge a opção promover e depois podem escolher se é para fãs ou para amigos e depois escolhem quanto é que querem gastar. Também é importante aqui medirem o retorno disto, não é? Depois temos aqui um exemplo de quando fazem publicidade. O estado, a quantas pessoas chegou, a frequência, o alcance social, portanto várias métricas, mais algumas métricas. E aqui um exemplo, um anúncio normal e um anúncio histórias patrocinadas, em que vemos a cara dos nossos amigos e os amigos que interagirem com o anúncio. Em que vai aumentar a atenção, o interesse por aquele tipo de anúncio. Está aqui um exemplo em que, por acaso, vi esta semana, naturalmente vi este anúncio, vivo em Braga, portanto, provavelmente foi por aí a segmentação em que mostraram o restaurante a quem vive em Braga, é provável. E o anúncio, de facto, é feio, não é? Não podemos dizer que é um anúncio muito atrativo. E eles dizem logo, o anúncio pode não ser bonito, mas come-se bem. Visite-nos. Convenceu-me o anúncio, fiquei a pensar, bem, de facto, eles podem até nem ter grandes pessoas para fazer publicidade, mas eles garantem que se come bem, que é o que esperamos de um restaurante. E achei piada de que, às vezes, temos que fazer um anúncio XPTO, às vezes, esse tipo de coisas. Reparem que eu gostei tanto que estou curioso para conhecer o sítio, para ir lá ver, e estou a fazer publicidade ao local. Portanto, vejam como coisas simples podem despertar o interesse. Aqui, só aqui uma comparação entre um e outro. Resumindo, anúncios normais e anúncios histórias patrocinadas, portanto, do Facebook. O anúncio normal, normalmente, é utilizado para aumentar o número de fãs. Precisa aumentar os fãs. Ou então para gerar tráfego para um site, em que tem um link para o meu site, ou para vender produtos do site. E chega a qualquer tipo de pessoa e é igualmente segmentável como um anúncio de histórias patrocinadas. O anúncio de histórias patrocinadas é recomendado normalmente quando eu quero aumentar o envolvimento dos fãs na minha comunidade, portanto tenho posts relevantes que gerou muito envolvimento e portanto quero potencializar isso ainda mais. Para influenciar, portanto, os fãs vão influenciar os amigos porque deixaram a sua opinião, em princípio boa, não é? Ou gostaram e partilharam e responderam. E, portanto, não tem o custo adicional, de facto, as histórias patrocinadas não custa mais por isso, portanto, é o mesmo valor. Portanto, vale a pena experimentar, se fizer sentido, para os vossos objetivos. A tal situação que o Lindo estava a dizer dos aniversariantes é um dos exemplos do que a imaginação e o potencial do Facebook tem da relação com os fãs. E é muito simples de fazer, portanto, pegando na mesma imagem há bocadinho, só puxei um bocadinho mais para baixo. Portanto, há pouco mostrei-vos a imagem, portanto, isto já é outro tipo é outra página. Portugal, Vila Nova de Gaia, portanto, o que é que eu escolhi? Portugal e Vila Nova de Gaia. E depois, a idade 13, que é a idade mínima para o Facebook, e depois sem limite. Sexo todo, depois foi categorias, eventos e quem faz anos dentro de uma semana. E já agora fico a saber, dentro de uma semana, em Vila Nova de Gaia, num raio de 60 km, há 22 mil pessoas que fazem anos. Portanto, que é muita gente. Para que é que isto serve? Pode servir para muita coisa, mas quem vende, por exemplo, produtos de beleza, aliás, nós podemos selecionar o sexo, o que é uma segmentação muito interessante, em que, para as mulheres, aliás, não vou fazer ao contrário, portanto, se é a mulher que faz anos, eu vou tentar que ela compre a prenda oposta, ou então eu posso mostrar um produto relacionado com os interesses dela que querem, que faz sentido para ela comprar para o aniversário. E, portanto, ou podem dar um cupom de desconto específico. Olha, já que faz anos, vai fazer anos esta semana. Nós fazemos-lhe 50% de desconto numa sessão de spa. E, naturalmente, que a mulher vai sentir no direito de usufruir dessa prenda, não é? Ou podem mesmo oferecer uma prenda com 100% de desconto, se isso for interessante. Ou então, se comprar um produto na nossa loja, oferecemos outro. Portanto, dar mesmo uma prenda. E ela pode ser em desconto, pode ser num serviço adicional, numa massagem oferece outro serviço. E é altamente relevante, porque quem é que não se lembra que vai fazer anos, não é? Toda a gente sabe que vai fazer anos e é sempre um dia especial para toda a gente.
Aliás, o Facebook, uma das coisas interessantes é que avisa quem faz anos. Nós damos parabéns no seu mural e as pessoas adoram isso, não é? Porque sinal que nós nos lembramos, embora seja automático, é sempre uma consideração receber uma mensagem. E a publicidade, nesse sentido, é uma tática muito interessante.